Bem, a gente viu isso, né? Os geradores eles estão dando bagulhos com os geradores, né? Então eles estão pegando daquele espaço e estão levando nele mesmo. Extremamente importante. O que mais vocês esperam de algum troço que tem que ser antissimétrico? Isso é importante, né? Então fechado, vou botar a sua cor. Vou fazer um comentário rápido. Os grupos de Lie surgiram com Sophus Lie lá atrás, eu acho que estudando equações diferenciais e soluções de equações diferenciais. Nada a ver com o que a gente está fazendo, uma doideira, né? Eu ia falar, quando o cara inventou, ele sabia o que estava fazendo, ele está fazendo outra parada. Não tinha nada a ver. Então vamos lá, a gente quer que tenha fechamento. Já está escrito ali, mas eu vou botar mesmo assim. Dois. Alguém falou antissimétrico, né? Antissimétrico, antissimetria. Por antissimetria a gente quer dizer que A com B é igual a menos B com A. O que mais? A gente tem que ter mais duas coisas. Uma delas é razoável de vocês falarem, a outra eu vou dizer. Linearidade. Oi, alguém falou linear, sem ser você ouviu. Quem mais falou linear? Bilinear, que maravilha, né? Linear de um lado só não presta, né? Esse afresco não é melhor do que esse, né? Tem que ser igual para todo mundo. Então tem que ser bilinear. Antissimetria, então é bilinearidade. Ou seja, AX mais BY com Z é igual a AX com Z mais DY com Z. E para o outro lado a mesma coisa, né? Mas a antissimetria não implica bilinearidade, não? Isso. Não são as menores, né? Como eu disse antes. Que nem quando eu botei a outra, eu botei duas coisas, uma implica a outra. Aqui pode vir, não sei, implica? Então maravilha, implica, mas novamente é uma coisa importante para se verificar, né? Antissimetria implica bilinearidade? Né? Não, a linearidade, implica só linearidade, mas antissimetria implica bilinearidade. Maravilha, maravilha. Entendi. Também nunca tinha percebido isso. Não são as mínimas, né? E tem mais uma que aí, bem, só quem já sabe qual é a resposta. Identidade de Jacob, né? Aí só quem já sabe. O que você falou? Identidade de Jacob. Ah, tá. Você falou outra coisa, eu falei, pô, tem uma aqui, eu lugar que você disse. Onde Jacob eu quero dizer. Vou escrever uma vez só na vida. Isso aqui, depois eu vou dizer como eu vou escrever se eu tiver que falar. A com B com C mais C. Deixa eu fazer um meu. B com C com A mais C, A com B. Obrigado. Sintex. Obrigado. Então, se você fizer um comutador de A com comutador de B com C, comutador de B com comutador de C com A, comutador de C, tem que dar zero, somando tudo. Como é que vocês lembram disso? É ABC mais cíclico, né? Se você ler da esquerda para a direita, tem que sempre respeitar a mesma ordem, cíclica, né? ABC. Então, A, B, C, A, acabou. É que nem a minhoquinha do Snake, né? Volta para cá. B, C, A, B, C. Da esquerda para a direita, quando chegar no final, volta, tem que dar ABC, se não der, vocês erraram. Eu vou escrever sempre Jacobi ou isso aqui mais cíclico, né? E aí fica subentendido. Acho que eu não tenho tanta aula assim para me preocupar com isso. Acho que eu não vou escrever nunca mais isso, tá tudo bem. Agora, para pensar, os colchetes de população são chamados de colchetes, mas são escritos com chaves. Pois é. Nem todo mundo sabe o que está falando, né? Vai ver o cara tem a mesma deficiência que eu, né? Saber diferenciar. As minhas crianças são prontas para mim, cara. Isso é um tipo de dislexia, sei lá. Então essas são as propriedades que vão definir uma álgebra de Lie genérica. Você pode definir a álgebra de Lie, portanto, sem falar de grupo de Lie, né? Você pode ir direto na marca lá. Tem um espaço vetorial, eu tenho uma operação adicional, se a gente está falando de matrizes, vai ser o computador, né? Mas, de novo, pode ser algo muito mais genérico que isso, que a gente não vai trabalhar.
que tem que satisfazer esse monte de bagaça aí. Importante comentar também, e é só comentar, a gente não vai se alongar, se vocês forem ver o grupo de Lie como sendo uma variedade, e vocês olharem ao redor da identidade, o espaço tangente, caraca, que espaço tangente horroroso. Espera aí, vou tentar melhorar. Muito bom não. Vocês vão obter ali um espaço vetorial e os geradores vão ser a base desse espaço vetorial. Portanto, a álgebra de Lie pode ser vista como um espaço vetorial tangente à identidade. E a gente nunca mais vai falar disso. Mas se vocês estivessem fazendo a abordagem da geometria diferencial, né? Só por algo assim, se a gente mudasse o ponto onde está colocando espaço na frente, ia mudar mais ou menos como... Vou te falar, assim, a gente escolhe em torno da identidade porque a gente está expandindo em torno da transformação de identidade, né? Então é relevante para a gente. Eu vou te dar uma resposta que eu não tenho certeza, mas é o seguinte, quando você está falando de grupos de Lie, você sempre pode fazer operações suaves de composição, afinal é definição, né? Lá na parte de definição trabalha. As composições são suaves. Portanto, se você trabalhar em outro ponto que não seja a identidade, você pode fazer uma transformação suave e levar para a identidade. Então eu acho que não faz diferença, só que é mais prático trabalhar na identidade. É o que as pessoas costumam falar da homogeneidade dos grupos de Lie. Só que assim, eu acho que é por isso, não tenho certeza. Acho que inclusive uma das coisas você impor isso na definição, né? Da suavidade da composição. Oi? O que é que tem que colocar identidade? Eu estou definindo, né? Por que eu tenho que colocar. O comutador satisfaz isso. Se a gente está procurando algum tipo de transformação ou de operador que seja parecido com o computador, que tem as mesmas propriedades, ele vai ter que satisfazer. Para computador isso aqui é trivial, a identidade, a gente não precisa impor, né? Mas se vocês forem para um espaço mais genérico, a gente quer propriedades parecidas com o computador, as álgebras satisfazem isso, né? Portanto a gente impõe para definir uma álgebra de Lie. Mas isso aqui de novo, se for comutador mesmo de matrizes, não precisa impor, já sai, isso aqui é identidade. Eu vou apagar isso aqui para a gente não falar mais disso. Deixa eu ver se tem uma coisa mais relevante aqui. Tem uma... Isso aqui é besteira. Se vocês tivessem definido uma álgebra qualquer, não uma álgebra de Lie, hoje você poderia ter assim, um espaço vetorial com mais uma operação que seja pelo menos associativa. Você pode induzir uma álgebra de Lie a partir daí. É só um dado técnico, né? A álgebra não precisa ser de Lie, pode ser uma álgebra que só tem um produto a mais, que é associativo. E vocês podem trabalhar para induzir uma álgebra de Lie com a ideia de comutador, né? Seria, você tem uma operação nova, digamos, estrela, e aí você induz, você define um Lie bracket, impondo que essa nova composição aqui que você tem na sua álgebra, você define um comutador, né? Um colchete assim. Mas é só um comentário. Vamos lá. Bem, isso aqui é um espaço vetorial, portanto tem base, né? Deixa eu apagar isso aqui porque é só um comentário. A gente está formalizando, vamos terminar de formalizar, né? Oi? Espaço vetorial possui base. E a gente vai escrever essa base B como sendo os TA. E aí esses A estão indo de 1 a N, e esse N é a dimensão da álgebra do grupo, né? Opa. Se a gente está falando de SU2 são as sigma, se a gente está falando de SU3 são as lambda, se a gente está falando de um grupo de Lie genérico são as TA. Onde essas TA satisfazem uma regra de comutação, né? Porque se a gente quer descobrir, né, as informações sobre a álgebra e a gente tem a base, a gente sabe que, devido à bilinearidade, se a gente entender como é que esses Lie brackets trabalham na base, a gente sabe como trabalham em todos os elementos da álgebra. Então, para entender a álgebra toda, basta entender
como funciona essa lei de comutação aqui. Comutação, ou enfim, se não for comutação, basta calcular isso, para a gente poder entender, porque depois é bilinear, vai só multiplicando, somando. Né? Sendo fechado, a gente tem um elemento da álgebra, outro elemento da álgebra, tem que ter fechamento. Então isso aqui tem que ser algum elemento da álgebra. Portanto, tem que ser escrito como combinação linear de elementos da álgebra. Né? Que aí vai caracterizar exatamente as constantes de estrutura também. E acabou. A gente obteve a mesma coisa do ponto de vista algébrico, abstrato, que a gente veio obtendo no S2, S3, a gente poderia obter no S1N também, que eu vou fazer isso amanhã, como introdução, né? Para poder... quando você impõe essas coisas na álgebra, como eu disse, você ganha essas condições da lei álgebra, né? Você ganha relações na constante estrutura também. Então a antissimetria implica... Eu não vou escrever isso, só... tá bem. A antissimetria, que eu chamei de número 2, né? Vai implicar uma antissimetria desses caras aqui. E a Jacobi vai implicar... Vou escrever essa Jacobi em outro lugar? Não, vou escrever aqui mesmo. Vai implicar uma Jacobi para as constantes de estrutura também. Eu vou deixar para vocês terem anotados. Tomara que eu não tenha errado. Foi eu que fiz. Vamos lá. F de A, B, C. F de CDE. Mais F de DAC. F de CBE. Mais F de BDC, espero que seja um C, F é um C, de CAE, tem que ser igual a 0. Então esse aqui é a Jacobi, desculpa estar escrevendo no canto do quadro, né? Deixa eu apagar essa aqui de cima para não atrapalhar. Eu botei F porque eu esqueci que eu estava usando C, tá? E eu não vou reescrever isso de jeito nenhum, não importa que vocês falem. Então, a Jacobi para as constantes de estrutura dá isso. É um vínculo, né, com as suas constantes de estrutura. Caso vocês um dia precisem encontrar constantes de estrutura, elas têm que ser assimétricas em dois índices, né? Os dois índices estão dentro do computador, necessariamente. E ela tem que satisfazer Jacobi também, que é aquela relação horrível de baixo, que fui eu que calculei, então eu não confio. E novamente, né, essas constantes de estrutura determinam a lei de composição, elas carregam toda a informação relevante, né? Não importa que grupo vocês estejam trabalhando. Foi. Tem umas afirmações para fazer, que eu vou deixar para o final. Alguma dúvida, gente? Então só mais um passo na falha. Qual é? Já vou ler para você já. Fala aí. Qual é a diferença qual a definição de álgebra e qual a parte do Lie? O quê? Álgebra de Lie. Cara, uma álgebra genérica, eu acho que você tem um produto da álgebra na álgebra, então tem que ter fechamento. E eu não me lembro o que mais tem que ter, mas... Jacobi não tem que ter, antissimetria não tem que ter. Álgebra não precisa ser linear. Álgebra é só um grupo, mais uma... Mas essa operação adicional tem que ser o quê? Linear. Eu acho que não é uma operação qualquer. É linear, talvez? Talvez seja linear, não tenho certeza. Não tenho certeza. É, porque não precisa Procura, ser, não definição precisa de álgebra. Não Não precisa. precisa ser associativa nem comutativa. Então, Jacobi certamente não precisa, antissimetria certamente não precisa, segundo ela, associativa e comutativa também não precisa, então sobrou talvez linear. Tem que ser fechado. Fechado tem que ser, isso aí. Direção. Lei de composição é... Não, operação você pode operar de um grupo no outro, né? Depende da definição de operação, né? O que você chama de operação, o que eu chamo de operação. composição pode ser uma operação do grupo. Composição pode ser uma operação. É tudo palavras, né, gente? Vocês definem como vocês quiserem, né? Cada um dá um nomezinho. Outro rapaz que eu não estou vendo perguntou um negócio de... Se era um mapa, eu falei, pô, mapa, depende, o que você chama de mapa? Mapa de ver país, mapa de função, mapa... Fala. Se diz que as constantes de estrutura determinam o estrutura. Mas do jeito que você definiu, elas sempre dependem da base que você escolhe, né? Então, se
Isso não quero. Dependem da base? Se você escrever outra base, em princípio tem outras constantes. Deixa eu pensar, pra poder ver se... Eu acho que não, cara. Eu acho que se você estiver falando de S2, independente da base, tem que ter epsilon. Qualquer transformação de singularidade vai manter a... Eu acho que as constantes de estrutura não dependem de base. Eu vou fazer essa afirmação, não tenho certeza, mas assim, na minha cabeça não depende. Posso confirmar para te dar uma certeza na próxima aula, porque isso é relevante. Mas eu não consigo pensar, você muda a base do S2, vai mudar, não é mais epsilon. Se você mudar a base por uma transformação de singularidade, aquela de ST, S-1, É, mas de base. você preserva. Tem que preservar, né? Eu também acho que não pode mudar. Mas, por exemplo... Mas depois eu vou verificar porque você está falando Isso é a prova. O epsilon Oi? A transformação de singularidade é a prova. Tá, como assim? Explica. Porque Só calma. se você for mudar de base, você vai mudar por uma transformação de similaridade, necessariamente. Tá, acabou. Boa. Se for mudar de base, tem que ser por uma similaridade, e se por similaridade não muda, então não muda. Razoável. É porque, tipo, você pode pensar também que a base, quando você escreve essas constantes, ela tem uma ordem. Se você faz uma permutação na sua base, ela é uma base diferente. Mas o seu epsilon, ele respeita agora outra ordem. É verdade. Também é um caso mais específico que dá mais credibilidade. Você conseguiu ler as letras? Ô, professor, Fala. eu só tô aqui pra lembrar, só que teve algum passagem que você falou. Dos Pediu pra deltas. gente lembrar. E eu Vou não falar, me lembro vou o que falar. era, mas eu me lembro Comentar do preço. Era pra comentar do preço. Ele é que nem eu. Eu só tenho que lembrar, não lembro o que é, mas tem que lembrar. Tem que lembrar. Fiz meu papel. Obrigado. Tá aqui. Eu vou falar que, assim, um comentário básico, né? A gente está ignorando o índice em cima e o índice embaixo. Tem gente que não ignora. Se você tiver uma métrica não trivial, você pode definir uma métrica nesse espaço que a gente está trabalhando. Essa métrica pode não ser trivial. No nosso caso é trivial, então tanto faz índice em cima e índice embaixo do que a gente está fazendo. Mas, de forma geral, eu esqueci de comentar, mas a gente obteve que o traço do produto das sigma, né, da base, dava meio de ΔB. Né? Anotei isso aqui. Se vocês fizerem para SO3, o traço do produto de lambda A com lambda B sobre 2 também dá meio de ΔB. Olha que maravilha. Deixa eu... Bem, obrigado. Um comentário que, bem, para isso aqui não faz lá grande diferença, mas pode fazer para alguma coisa que vocês forem fazer no futuro. Se vocês resolverem estudar cordas, por exemplo, ou se vocês resolverem estudar física mesmo, Isso é uma piada interna que a gente tem. Tá pensando em estudar corda, você não tá fazendo doutorado em física? Deixa eu voltar aqui no outro. É só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Pode ser uma doutorado. Não saco nada disso, mas já tive vontade de estudar várias vezes. Vontade de dar e passa, né? Vamos lá, traço. A gente viu que traço de sigma A, sigma B sobre 2, porque a normalização que a gente está usando, né? A base, né? Dá meio de ΔB. Se vocês calcularem traço de lambda A, lambda B, também sobre 2 por causa da normalização que a gente está usando, vocês vão obter meio de ΔB. Isso vale para SUN em geral? Aí entra, né? De forma geral para SON, o que vocês vão obter é... Cadê, Felipe? Aqui. Traço de TA. Vou botar isso aqui embaixo para manter a consistência. TB, geradores. Numa dada representação, a gente vai falar daqui a pouco, vocês vão obter alguma coisa que depende da representação vezes ΔB. Para SON, né? Então vocês obtêm um troço que depende da representação que a gente está trabalhando vezes ΔB. Essa parte do ΔB é porque eu não estou me preocupando com os índices. Quer dizer, esse troço aqui independe se está botando em cima ou embaixo. Se aqui fosse diferente, ΔB não independeria. Isso aqui é a métrica trivial nesse espaço. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que com traço de TA-TB, vocês podem definir uma matriz real e simétrica. Não vai seguir nessa linha, mas é só para comentar que existe, né? Que é o que a gente chama de forma de Killing.
É engraçado esses nomezinhos, né? Grupo de Lie, forma de killing, né? A gente, killing Lie, se fosse lie, né? Eu mostrei isso uma vez pra minha namorada, ela olhou e falou assim, grupo de lie, grupo de mentira? Forma de killing, forma o quê? De matar? É o cara, pô, pelo amor de Deus. E esse TR aqui é o que a gente chama de índice, se não me engano. Eu anotei isso? É o índice da representação. O fato desse meio ter sido igual aqui está indicando que a gente está falando, mesmo sem saber, da mesma representação, do mesmo tipo de representação. A gente vai aprender na próxima aula que é a representação fundamental. É a definidora, que a gente usa para definir os grupos S ou N. Se a gente estivesse trabalhando em outra representação, por exemplo, a adjunta, esse número daria outro quando se calculasse o traço do produto, os elementos da base. Esse era o comentário. Gostou? Como tempo eu tenho? São as duas perguntas que eu mais faço. Última coisinha. Ah, não é a última coisinha. A última coisinha mais relevante é só falar o conceito de representação. Nesse caso, né? A gente viu a representação do grupo. Vou falar rapidamente o que é a representação da álgebra, vai ser bem rápido mesmo. Depois eu vou dar algumas informações relevantes e a gente pode ir embora. Então, a gente viu que, dado um grupo, a gente usa representações do grupo para trazer para os espaços de operadores lineares. E aí eu falei, poxa, é bom porque a gente sabe trabalhar com operadores lineares, a gente sabe álgebra linear, né? Mas tem uma coisa a mais do que isso. Essas coisas são espaços abstratos, uma álgebra de Lie, um grupo de Lie, estão lá no mundo abstrato delas. A gente quer saber como é que elas atuam em algum espaço. Como é que esses objetos, esses grupos, essas álgebras, atuam num espaço que a gente tem interesse, espaço de estados, pô. Um espaço tem estrutura linear, estrutura vetorial. Como que essas coisas atuam em determinado espaço? Por isso que a gente estuda representações, né? Então a gente vai buscar a representação da álgebra. É bem parecida com a do grupo, né? Aliás, a representação de qualquer coisa algébrica tem a mesma ideia, né? Então vamos lá, representações, ainda que genérico, né? Amanhã a gente vai ver no SN as representações específicas, né? Tipo assim, a gente vai pegar 3 representações mais usadas, que são a fundamental, o antifundamental e a adjunta, para o SN, que são as que a gente vai usar no modelo padrão. Né? Como eu já disse mais uma vez, vou falar de novo, os quarks, por exemplo, vão se transformar na representação fundamental, os antiquarks na antifundamental e os gluons na adjunta. Então, se vocês sabem essas 3, vocês já sabem o suficiente para lidar com o feijão com arroz. Né? E depois eu vou mostrar para vocês como construir representações maiores usando tensores. Existem outras formas, né? Mas essa é a mais prática de vocês verem, porque, como eu disse também, vou repetir, a gente não pode representar qualquer grupo em qualquer espaço. Né? Não é assim. Então, SO3, por exemplo, só pode ser representado em espaços vetoriais de dimensões bem específicas. Né? Por exemplo, 3, 6, 8, 10, e aí a memória já falhou. A gente vai ver. Não tem representação de SO3 em dimensão 4. Não existe, eu acho. A gente vai ver todas que tem, né? Basicamente. E o método, né? Para vocês construírem representações de dimensão maior para poder, se precisar um dia, ou pelo menos saber em que dimensões dá para representar. Isso já é um bom sinal, né? Representações. Tá? Álgebra de Lie. Então, já vou escrever direto, a gente já discutiu bastante a ideia de representação, já vou botar logo matematiquês. Uma função R, que pega o A fresco, e leva em operadores lineares, definidos em V. R é o que a gente chama de representação, V é o espaço de representações, como a gente já falou. Na literatura usual é tudo representação. E aí, de novo, né? Pega um elemento da álgebra e leva em um operador linear indo de V em V, né? Tal que... Aí vamos lá. Como é que era nos grupos, né? O que esse R tinha que fazer? Só da regra de composição. Oi? O que foi? Quem vai de V em V? Não, o R de X vai de V em V, né? Um operador linear em V. Então assim, o R de X, sendo um operador linear em V, né?
Ele pega estados em V e leva estados em V, linearmente, né? Então, beleza, isso é verdade. Você tem um R de A no operador linear, você pega um X, leva em R de X, e ele mesmo leva V em V, né? Linear, né? Não só leva, como leva linearmente. Maravilha. Mas qual era o vínculo que esse R tinha que satisfazer? Como as pessoas já falaram? No grupo. Respeitar a lei de composição. E quem é a lei de composição que a gente tem na álgebra, ou mais próximo disso? O computador, né? Então ele tem que de alguma forma respeitar o computador. Como vocês sugerem que ele faça isso? Computador de R, de A, com R, de I. Vamos lá então, vamos à cozinha. Tem que ser o análogo, né? Ver as ideias. Falou o quê? Computador de R de A, com R de B. RTA, R. Um elemento da álgebra, né? Isso. A com B. Vai ter que ser igual a F, A, B, alguma coisa, I, A, alguma coisa. Calma. Se você fizer o computador de RA com RB, você está pegando dois operadores lineares ou duas matrizes e comutando. Aí você está querendo ter que ser combinação linear de... São só duas matrizes comutando, não tem nenhum fechamento aqui ainda, né? Porque esse computador que você está definindo, de RA, RB, RA e RB não estão na álgebra. Eles são operadoras lineares no espaço vetorial. Então você não tem nenhuma garantia de fechamento. Então não vai dar assim, cruamente, tentar impor não vai funcionar. Alguém tem outra ideia? Se atuar com isso não V? Oi? Atuar com isso em um cara de V? Atuar com isso um cara de V. Não adianta. Não. Vai acabar sendo, mas o que a representação tem que... O que isso vai dar? Isso é igual a... Vai ter alguma coisa envolvendo R do computador de AB, mas... Tá, agora estamos caminhando. R do computador de AB, você já gosta o quê? Que isso é igual a... I, F de ABC, F... Tá indo na direção certa. Alguém tem outro palpite? Ele já farejou alguma coisa e não conseguiu ainda definir o que é exatamente, né? O que essa R tem que satisfazer? Ela tem que satisfazer a lei de composição, como da outra vez, né? A outra lei de composição era G1 bola G2, por exemplo, né? Ou X bola Y. Então qual é a lei de composição análoga na álgebra para X e Y? O que é a lei de composição entre X e Y numa álgebra? Então vai ser Podem falar, gente, sem vergonha. R do computador de TB é igual a R de TC, onde TC é o sacaninha anterior. É igual o quê? É o resultado do computador de AB. Tá indo na direção certa, é isso aí. Então, a lei de composição numa álgebra não é X bola Y, é comutador entre X e Y. Então a gente está interessado em pôr algum vínculo sobre o R do comutador de X e Y. Isso aqui tem que, de alguma forma, né, preservar essa ideia de composição. Essa ideia de composição nada mais é do que R de X, e aí matou, né? Uma operação, né? R de Y menos R de Y, operação R de X. Então, a representação tem que preservar a ideia dessa lei de composição definida na álgebra, que é o comutador, né, ou o análogo do comutador, né, o Lie bracket, e tem que fazer a mesma coisa lá. Repara que isso aqui é como se fosse um comutador, só que você não pode escrever igual, porque isso aqui é um comutador na álgebra, no espaço vetorial abstrato, que a gente tem a base, e isso aqui é só um comutador no sentido usual, né, de operadores, não é a mesma operação, são operações distintas. Que nem foi nos grupos, né? A gente tinha de um lado uma lei de composição, e do outro lado um outro produto definido dos operadores lineares, né? Composição de mapa. Se for matriz, obviamente produto de matriz. E aí tem, se for matriz, tem. Então é isso. Isso aqui que a representação tem que satisfazer, né? Então, de forma mais genérica, o que é buscar uma representação? Que a gente vai fazer explicitamente amanhã para o SON. Você tem uma estrutura de grupo SON, que a gente vai ter amanhã. Opa. Tem uma lei de composição, né? T de A com T de B, ou T de Φ1 com Φ2, dá um T de G de AB. E o que a gente quer são matrizes, ou operadoras, né? Que respeitem a lei de composição.
Isso aqui é como a gente denota o grupo. Quando a gente vai para álgebra, a literatura usa um S minúsculo para poder lembrar que a gente está falando da álgebra. Quando a gente está em SUN, o que a gente quer são matrizes que respeitem a álgebra. E a gente, quando fala de respeitar a álgebra, a gente está se referindo ao TA TB igual a I FABC TC. Então a gente aqui está buscando matrizes que respeitem a lei de composição. Se a gente já desceu para a álgebra, a gente sabe que os elementos da base vão ser TA com TB, vai dar um IFABC. A gente quer matrizes que façam a mesma coisa, né? Então é isso que a gente vai buscar o tempo todo. Matrizes que respeitem a álgebra, que respeitem aquela lei ali. E aí, de novo, não são matrizes de quaisquer ordem, a gente vai ver que ordens a gente pode obter, né? E a gente vai ver como construir. Uma delas a gente já tem, né? A óbvia, que são as matrizes que definiram, né? Matrizes N por N hermitianas traço nulo. Essa é a representação fundamental, é que a gente usou para definir. Então a gente já conhece uma representação. A gente conhece matrizes que fazem esse papel, as N por N hermitianas traço nulo. A gente sabe perfeitamente quem são. A gente vai construir a antifundamental baseada nela, e a gente vai construir a adjunta também. São as mais importantes. A adjunta tem um salzinho para botar, né? E bem, isso aqui eu vou fazer algumas afirmações só para vocês saberem. Fala. Você poderia só lembrar qual é a diferença do SU maiúsculo para SU minúsculo? Claro. Aqui é o grupo. Ok. Beleza? E isso aqui é a álgebra. Mais alguma pergunta? Vou fazer umas afirmações que talvez eu nem escreva. Existe um conceito chamado de álgebras simples. Tem aqui definido, mas eu acho que são as que não têm ideais não triviais, mas acho que não precisa, sinceramente. A gente não tem necessidade de... Só tem que definir o que é ideal. Que tempo tem? Deixa eu ver se dá pra falar rapidinho. 10, 18, 5 minutos. Tá no 10. Vou definir rapidinho então o que é uma subálgebra invariante, para poder falar o que é uma álgebra de Lie simples, e vou fazer a afirmação do Cartan, que a gente não construiu, que é a classificação das álgebras de Lie simples, que um outro curso que vocês possam fazer na vida de teoria de grupos talvez no curso do Perímetro, acho que é o último tópico que eles abordam, então dependendo do professor ele vai chegar nesse resultado que eu vou falar através de diagramas de Dynkin, pesos, raízes, etc., que é uma construção completamente diferente.